Sou uma filha amada de Deus, vencendo o luto, a procrastinação, momentos depressivos e a solidão. Meu nome é Mauriceia. Não fui uma filha planejada e nem desejada pelos meus genitores. Fui dada em adoção mesmo antes de nascer. Meus pais, que me adotaram, os quais amo muito até hoje, mesmo não estando entre nós, me contaram que fui entregue a eles numa madrugada, envolta em um cobertor e ainda toda ensanguentada. Minha mãe falava que aquela cena causou-lhe uma enorme dor de cabeça, pois ela mesma nunca engravidou e só via essas cenas na TV. Sou a sexta filha dos 13 que meus pais adotaram. Somente um casal destes eram irmãos de sangue. Os outros, inclusive eu, não tínhamos nenhuma relação familiar. No ano em que nasci, a menina desse casal de irmãos legítimos veio a falecer de meningite, com 3 anos de idade, motivo pelo qual fui adotada. O sofrimento pela perda, inclusive grande sofrimento da minha mãe, foi a motivação pela minha adoção. Cheguei com a tarefa de amenizar as dores ou até mesmo de substituir a que tinha partido. Cresci nessa mistura de irmãos, os quais, assim como eu, nos aceitávamos como tal, pois assim é que éramos apresentados uns aos outros. Eu e mais 2 irmãs fomos dadas ainda bebês. Os outros já vieram com mais de 1 ano de idade. A experiência que tenho de irmandade é a de chegar em casa, por exemplo, da escola, e conhecer mais um irmão ou irmã que acabara de chegar. Às vezes com 5 anos de idade, 8, 10 ou até mais, que logo era agregado à família e considerado por mim e pelos outros como irmã ou irmão. Não conheço e não passei pela experiência de ter um irmão com minhas características e aparência, que eu pudesse olhar e encontrar traços que me identificassem, aquilo que dizem, como são parecidos. Minha família foi o que chamo de família mosaico, com peças diferentes umas das outras. Comecei os estudos aos 7 anos de idade, no SESI, onde estudei até concluir o antigo 4º ano primário. Foi uma época muito gostosa de aprendizado e diversão. Foi aí também que conheci minha grande amiga, a missionária Rosinha, aqui dessa igreja, que até hoje mantemos uma forte amizade. Seguimos juntas pelo ginásio antigo e magistério. Já o curso superior fizemos em momentos distintos. Porém, casamos com a mesma idade. As coisas começaram a mudar em minha vida aos 15 anos de idade, quando engravidei e me casei. Nessa época, minha mãe era vereadora, o que causou um mal-estar na família. Afinal, eu os estava levando a uma vergonha pública. Por conta da idade, se fazia necessário constituir serviços de um advogado, pois só poderia casar com a permissão do juiz, não bastava só os meus pais. Isso levou tempo, e o casamento só aconteceu quando eu estava com 8 meses de gestação, trazendo muitas consequências, principalmente para mim. Meu pai e meus irmãos, se sentindo muito decepcionados, deixaram de falar comigo. Passei toda a gravidez trancada em um quarto, só saía pela casa quando todos estavam fora. Apesar de também decepcionada, minha mãe não me virou as costas. Contudo, não me conduziu ao processo de pré-natal. Fui ao médico no final da gestação, quando mesmo indicou que eu ficasse internada, pois entendeu ser mais prudente, e eu não aceitei. Já casada,
e com o meu marido, vindo morar na casa dos meus pais, todos juntos, ele me contou que acordou em uma madrugada em que eu estava convulsionando. Fui levada para o hospital e tive eclâmpsia no parto, que é causada pelo aumento da pressão arterial. Meu filho, Alexandre, nasceu com saúde e não corria perigo. Já eu fiquei 4 dias desacordada, em coma, o que levou o médico a alertar meus pais e meu marido que eu estava correndo risco de morte. Mas esse não era o plano de Deus para mim. Foi quando, após os 4 dias, acordei com uma enfermeira ao meu lado e, sem entender nada, fui lhe fazendo perguntas de onde eu estava e o porquê. Ela me disse que eu havia ganhado um bebê. Entrei em choque, pois como eu poderia ter dado à luz se nem ao menos eu estava grávida? Era isso que eu dizia para ela. E nem tampouco eu era casada. Perguntei a ela qual era o meu nome, quantos anos eu tinha, e ela dizia que não sabia. Muito irritada, gritando, nervosa, pedi que fosse buscar informações, ao que ela voltou ao quarto com uma prancheta e disse que eu me chamava Mauriceia, tinha 15 anos e era casada. Ainda, aos gritos, eu dizia que ela estava louca, que eu não estava grávida e que não queria ser casada. Em meio a essa crise, perdi os sentidos novamente e acordei tempos depois com um homem e uma mulher aos pés da minha cama e outra pessoa que eu não conseguia ver o rosto ao meu lado. Perguntei quem eram e ela se apresentou dizendo que era minha mãe, juntamente com meu pai e meu marido. Tive uma nova crise, pois não reconhecia nenhuma daquelas pessoas e aos gritos, dizendo que eu não era casada, perdi os sentidos novamente. Eclâmpsia no parto costuma deixar algumas sequelas e eu havia perdido a memória. Não conhecia e não me lembrava de nada. Tive alta hospitalar, voltei para casa e fiquei por mais de 30 dias morando numa casa estranha e com pessoas estranhas, que eu não conhecia. Depois de algum tempo, a memória foi voltando aos poucos e fui me lembrando de todos, mas não de tudo. Por exemplo, até hoje não tenho a menor lembrança do dia do meu casamento, quando já estava com mais de 8 meses de gravidez. Não sei onde foi, como eu estava vestida, como cheguei até lá, o local, quem eram as pessoas que me acompanharam, não sei de nada. E foi assim que, de adolescente, me tornei mãe e esposa. Por 1 ano fiquei em casa para cuidar do Alexandre e também da Márcia, que havia sido adotada pelos meus pais 10 meses antes do Alexandre nascer. Eram 2 bebês para serem cuidados. Nesse meio, crescemos, eu, meu filho e minha irmã, os 3 com identidades confusas. Para mim, Alexandre parecia mais um irmão que havia chegado e que, assim como todos, ele chamava meu pai e minha mãe como pai e mãe. Apesar de analfabeto, meu pai prezava muito pelos estudos dos filhos. E foi depois de 1 ano e pouco que ele perguntou se eu não iria mais estudar. Não pensei 2 vezes. Fui e fiz minha matrícula, porque apesar de casada, ainda estava no papel de filha e me sentia debaixo das ordens do meu pai e não do marido. Uma confusão. Tudo junto e misturado. Moramos na casa de meus pais até aos 18 anos do Alexandre e 9 anos da Paula, minha segunda filha. Foi quando nos mudamos para uma casa apenas nós 4 e iniciamos a entender o que era uma família, que vou chamar aqui de família original, pois até então eu não sabia o que era isso.
Aos 4 anos de idade do Alexandre, meus pais fizeram uma viagem e eu aproveitei para ensiná-lo a nos chamar de pai e mãe, porque ele chamava a mim e ao pai dele pelo nome. Ele aprendeu, mas era difícil, pois quando ele dizia mãe, tínhamos que entender a quem ele estava se dirigindo. Por vezes, quando eu respondia, ele dizia, não é você, é a outra. E assim também com a minha mãe. E como já disse, ele os chamou de pai e mãe até o falecimento deles. A Paula aprendeu a chamar meus pais de avós, então, nesse quesito, foi mais tranquilo. Estávamos os 4 iniciando nossa experiência de casa e de família, uma novidade para nós todos. Ficamos pouco tempo com o Alexandre, que se casou aos 22 anos. Já com a Paula, ficamos mais, pois saiu de casa aos 25 anos, também casada. Apesar de todos os percalços, tenho orgulho de minha família. Meu filho, aos 12 anos de idade, arrumou ele mesmo seu primeiro emprego num açougue. Eu tinha muita pena dele no inverno, principalmente, pois mexia com aquelas carnes congeladas, mas ele nunca reclamou. Nunca foi um menino que amasse a escola, mas também nunca me deu trabalho. Eu e o pai dele nos preocupávamos quando ele desenvolveu um amor pelo samba e gostava muito de tocar em grupos, geralmente em bares. Apesar de eu ter crescido em meio a esse ambiente, antes de casar, pois meus pais sempre foram comerciantes, eu temia que ele se tornasse um dependente químico, o que nunca aconteceu, graças a Deus. Nas noites em que ele tocava em algum bar, eu e o pai dele acompanhávamos, indo ao lugar em que ele estava. Não precisávamos entrar. Bastava parar o carro na porta do bar, que ele levantava a mão para que víssemos que estava ali tocando timba. Ele nunca reclamou disso, nunca se mostrou envergonhado com a nossa chegada. Sempre foi um excelente filho. Minha filha, assim como ele, também é motivo de orgulho para mim. Boa menina, estudiosa e hoje casada com o Gabriel, que já estava nessa igreja quando me converti. Ele era bem pequeno. Hoje, eles moram no Canadá. Minha nora, Débora, quando se casou com meu filho, se denominava católica. A cerimônia foi na matriz de Ribeirão Pires, motivo para mim, marido e igreja de muita tristeza. Lembro-me que hoje olho e observo que eu fui toda de preto. Não, na época não me fez razão, mas hoje eu olho como se eu estivesse de luto. Mas houve uma presença maciça de crentes nessa cerimônia. Então, apesar de triste, não me senti sozinha. Lembro sempre da fala do pastor Piva, que também estava lá na cerimônia. Ele disse, perdemos uma batalha, mas não a guerra. E ele estava certo. A Débora teve seu encontro com Cristo, se converteu, trouxe irmã, cunhado, e sei que ainda batalha e ora para trazer outros familiares. Meus netos também convertidos, tudo caminhando segundo os planos de Deus, eu creio. Sei que os planos do Senhor nem sempre é da maneira que desejamos. Apesar de um casamento conturbado, sempre amei meu marido. Foi meu primeiro e único namorado. É com tristeza que não tenho mais ele comigo. Mas tenho convicção que os planos de Deus se cumpriram em nossa união. Nunca nos separamos, apesar da imaturidade de ambos no início. Eu com 15 anos e ele com 20. Muitos enxergaram uma descontinuidade na nossa união, mas posso dizer que só a morte nos separou, conforme ordena o Senhor aos casados. Sinto muito a falta dele.
E pude aqui no 30 Semanas chorar muito e ser acolhida pelo grupo que eu pertencia. A causa da morte por Covid impossibilitou o ritual de velório. Não pude visitá-lo no hospital, estar com ele em sua agonia, que imagino ter passado, e nem dar um beijo de despedida. Ficou apenas a lembrança de uma despedida fria e dura, pois só pude abraçar um caixão lacrado de madeira. Foi sair da funerária para o sepultamento. Muito triste e sofrido para mim. Espero algum dia superar esse vazio que ficou. Quero compartilhar com vocês também uma experiência que passei nesse domingo, como algumas coisas que acontecem na vida dos enlutados. Sempre há uma primeira vez para tudo. Fui prestar um concurso público da Rede Estadual de Ensino e, ao acordar para ir para lá, me dei conta que não tinha quem me levasse. E eu não tinha me preparado para aquilo e me vi meio perdida, porque era a primeira vez que isso estava me acontecendo, pois ele sempre me levou a esses lugares. Fiquei meio perdida, não podia chegar atrasado, que os portões seriam fechados. Chamei um Uber e ele não chegava, e eu comecei a me questionar como foi que eu não tinha me preparado para aquilo. O Uber veio, foi bom. Eu fui para lá, cheguei a tempo, e ao terminar a primeira parte da prova, que foi na manhã, que continuaria à tarde, saí para almoçar e conheci uma professora que era de Ribeirão, almoçamos juntas, encontramos outras professoras, nenhuma que eu conhecesse, mas fiquei com elas. E ali as vi entrando em contato com a família, entrando em contato com o marido, filhos, e novamente me veio aquela sensação que era isso que eu estaria fazendo, caso ele estivesse aqui. Era aniversário da minha nora, e eles estavam comemorando na minha casa. Eu fiz ligar para eles, e eles conversaram comigo. À tarde, fui novamente, fiz a segunda parte da prova, acabou 19h. E essa professora, que eu conheci ali, me deu carona. E trouxe mais uma professora. E elas falavam no carro: vou logo, que meu marido está me esperando com as crianças. A que dirigia dizia: estou tão cansada, não vejo a hora de chegar em casa. Combinamos, eu, minhas filhas e meu marido, de comermos uma pizza. E ali eu pensei, e não sei explicar como, falei para 2 pessoas que estavam ali tendo o primeiro dia de conhecimento, eu não as conhecia, e eu disse para elas: eu não tenho a menor vontade de voltar para minha casa. Não tem ninguém lá. E depois pensei, caramba, como eu falei isso, né, para 2 pessoas desconhecidas. Mas foi a minha primeira experiência de um concurso sem ter ele por perto. Encerro dizendo a todos que o início do meu casamento só pode ser usado como exemplo do que não fazer. Deu muito certo, mas porque Deus entrou em nossa história. Nós 4 entendemos o ensino de Jesus, que diz: sem mim nada podeis fazer. Obrigada pelo silêncio de vocês.